Olá, irmãos. Vamos dando sequência então ao nosso CBD. A gente viu que no final do capítulo 8, né, a aula passada do Davi Rodrigues, a profecia de Isaías era sobre aqueles que recorriam aos médiuns, a espíritas, que consultavam seus mortos em favor dos vivos. E a recomendação de Isaías ali era que, ao contrário disso, as pessoas se voltassem à lei e às palavras, né, não consultassem os mortos. Caso contrário, seriam atirados em densas trevas. Então foi assim que se encerrou o capítulo 8 de Isaías. Mas nós vamos ver agora um pouquinho de luz. Vamos sair um pouquinho dessas trevas aí previstas por Isaías. Antes de tudo, vamos começar a iniciar nossa aula com uma oração. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estudar a tua palavra, Senhor, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio à pandemia, Senhor. Sabemos que Tu és fiel, Senhor, para cuidar e guardar aqueles que são seus filhos, ó Pai. Pedimos, Senhor, pela vida do Davi Aires, esteja estabelecendo sua saúde, Senhor, esteja cuidando dele para que ele se recupere em breve e possa atuar novamente em seus ministérios, ó Pai. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo. Como disse, nós vamos então agora dar sequência no capítulo 9 com um pouquinho mais de luz. Isaías trouxe um pouco da condenação, um pouco de previsões que seriam ruins, digamos, ao povo, por causa da própria desobediência e do afastamento do povo de Deus. Mas vamos ver então o que ele traz para nós nesse capítulo 9. Começando, então, vamos ler apenas o verso 1, Isaías 9, 1. A minha versão aqui é a NVI. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Então é importante a gente notar aí que a primeira palavrinha, a primeira partezinha do texto é um contudo, ou um mas, em algumas outras versões, né? Que traz, então, essa ideia de oposição à oração anterior, né? Que é o texto anterior que está no final do capítulo 8. No capítulo anterior, como eu disse, se falava, então, dos que recorriam aos médios espíritas para consultar os mortos. Neste caso, então, as práticas de consultar aos mortos, a gente viu que levariam a densas trevas, né? Em oposição a isso, guardar a lei, as palavras ou o testemunho seria o oposto disso. Para as pessoas que o fizerem, não haveria então essa escuridão, né? Não haverá escuridão para os que estão aflitos. Essa oposição é importante a gente entender, né? Ele termina então um capítulo com uma condenação muito grande, mas traz então o outro lado. Fala, olha, guardem a lei. Meus discípulos devem guardar as leis e a lei e as palavras e só assim então estarão do lado da luz, estarão livres das trevas, certo? E mais adiante, né, ainda no capítulo 1, ele fala de algum lugar, né? Ele fala que no passado humilhou a terra de Zebulon e Naftali e mais honrará a Galileia. E ele traz de duas formas diferentes aí esse local, né? Então a Galileia é referida aí de duas formas. Primeiro, falando de sua humilhação, como terra de Zebulon e Naftali. A Galileia ela fica em uma região montanhosa, meio que entre essas duas, entre a região que era destinada a essas duas tribos. E ela era uma terra originalmente não era uma terra judaica. Então, fazia parte desse território de Zebulon e Naftali, né? Mas a gente chama de Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Né? Porque realmente ela não era uma terra originalmente dos judeus, mas devido a acontecimentos naquela região, o próprio povo dali aceitou uma anexação à Judéia, e aí então
passa a fazer parte. Mas os gentios que haviam nessa região não foram retirados, não foram expulsos, não foram mortos em guerra. Eles continuaram ali vivendo. Então, é uma área conhecida como Galiléia dos gentios. Aí ele coloca o caminho do mar junto ao Jordão. É meio que uma... como eu falei, ela é uma região montanhosa, né? E ele cita aqui que foi humilhada, né? É uma terra que, a princípio, no passado, humilhou essa terra, né? E, historicamente, nessas guerras sírias que a gente viu nos capítulos anteriores, tanto o rei do norte se juntou ali com os sírios para atacar o reino do sul. Parte da Galiléia sofreu esses ataques, e mais adiante, quando os assírios, a quem o reino do sul recorreu para se defender no primeiro momento, esses assírios também vêm e invadem toda essa região, toda a região ali de Jerusalém, e novamente a Galiléia também sofre com esses ataques, porque ela tem uma região vulnerável do ponto de vista de guerra, e por isso era uma região meio marginalizada, não era uma região muito bem, muito bem guardada ali, né? Então, é por isso que eles falam que essa é uma região que foi humilhada, mas que no futuro seria honrada. Seria honrada, né? A honra viria dessa mesma Galileia dos gentios. Certo? Então, era uma área que eles entendiam como uma área marginalizada mesmo, uma área deixada de lado. E então, Isaías coloca aqui que ela seria honrada, a honra viria de lá. Né? Vamos entender um pouquinho mais para frente, então, do que Isaías está se tratando aqui. Certo? Então, vamos ler aí os versos 2 a 5. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem o bem tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Então, ele segue falando dessa honraria, né? Ele começa falando, né, que essa região da Galiléia seria honrada, apesar de ter sido uma região humilhada no passado. E aí ele fala, o povo que andava em trevas. Então, há uma dupla interpretação nesse termo. Tanto ele pode estar direcionado diretamente ao povo da Galiléia, que, como eu disse, era conhecido por ter gentios, pessoas que não seguiam a Deus, mas há também essa menção estendida a toda Israel, porque o próprio povo de Deus já estava andando em trevas, né? Como a gente vem falando desde o começo de Isaías, do livro de Isaías. Então, o povo que andava em trevas está diretamente ligado aos gentios da Galiléia, mas também aos israelitas ali que estavam já em trevas e não necessariamente estavam mais seguindo a Deus. E a eles seria destinado, então, todo esse sofrimento. Né? A previsão de Isaías era de que realmente haveria um grande sofrimento para esse povo que andava em trevas. Mas ele vem então com uma mensagem de esperança. Sobre eles raiará uma luz, surgirá uma luz no meio deles. E é importante que ele coloque e direcione isso para a região da Galiléia, uma região, como eu disse, é marginalizada. O judeu, como a gente vê na Bíblia até aqui, em alguns outros pontos, ele é muito
nacionalista e ele tende a discriminar bem os povos. E aqui nessa época de Isaías, essa região da Galiléia era realmente um nada. Era algo descartável para eles, né? Não era um ponto interessante, não era uma região interessante, e era onde não se esperava que viesse coisa boa. Mais à frente na Bíblia a gente vê um personagem interessante falando, mas pode vir algo bom de Nazaré, e essa região de Nazaré faz parte da Galileia. Então a gente entende aqui como funciona meio que o pensamento judaico. Então quando Deus direciona isso aqui, fala, olha, virá ali da Galileia, é da Galileia que vem essa luz, é da Galileia que vem essa salvação, para o judeu isso é um pouco controverso ou impactante, né? Porque não vem de Jerusalém, que era a capital ali do Reino do Sul. Então, esse pensamento é bem forte na cabeça do judeu. Essa salvação ela é vista aqui como um alívio para o povo. Ele descreve a salvação aí meio que como uma coisa, como a libertação do povo de Israel. O povo de Israel vem sofrendo através de várias guerras, iria sofrer mais, ainda iria cair em exílio e tudo mais. Então, essa salvação é primeiramente colocada aqui como uma coisa diretamente ligada à situação do judeu na época. E Isaías menciona aqui no texto que eles então, quando chega essa salvação, eles comemoram como se tivesse vencido uma batalha muito grande. Ele até cita aqui que se lembra dos dias da derrota de Midian, né? Então, é como se tivessem vencido a maior das batalhas e todo o seu sofrimento se esvaído, né? A vara que os castigava, o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, né? Como quem está carregando um fardo muito pesado, tudo isso vai abaixo. E no último versículo a gente vê que toda bota usada em combate, toda veste envolvida em sangue será queimada. Ou seja, todos aqueles que guerreavam, que lutavam, que traziam essa opressão para o povo de Deus, toda essa injustiça e violência causada por um poderio mundial, foi agora lançada fora. O reino de paz finalmente chegaria e como eu disse, essa paz é descrita como essa libertação do povo do Senhor. Vamos ver agora um ponto interessante aqui nesse verso 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então a gente vê que Isaías começa falando da região da Galileia, que dali viria a salvação, explica um pouco o sentimento do próprio povo de Deus em meio a essa luz, essa salvação, essa esperança que viria ali da Galileia. E agora ele fala que essa luz é este menino que nasceu. Certo? Ele já vislumbra, então, esse menino que é um governante aqui, né? O governo está sobre os seus ombros. Então, ele traria essa honra de novo ao trono de Davi. Isaías tem esse vislumbre desse menino em toda a sua glória. E é uma coisa tão grandiosa em sua visão que ele não consegue descrever ou definir seus atributos com apenas um adjetivo, apenas um título. Mas ele traz 5 títulos para definir, então, este rei. Primeiro ele fala que ele é maravilhoso, no sentido de que ele está muito além do limite da compreensão humana. Esse vislumbre é algo muito maior do que qualquer homem. Ele é conselheiro, quer dizer que ele está imbuído de muita sabedoria. É alguém que tem um conhecimento muito grande, ele é um rei sábio e tem essa sabedoria necessária para governar
o seu povo e aconselhar o seu povo. Então, isso seria indispensável para ele trazer a salvação do seu próprio povo. E a gente vê aqui, então, Deus forte, ou Deus poderoso, né? Então, este é um que se relaciona bem com a questão do conselheiro. Este poder, toda esta força que é colocada aqui, ela seria inútil, ou não necessariamente inútil, ela não seria tão interessante assim se este rei não fosse também sábio. Então ele traz a ideia de que todo um poder, toda uma força, ela sem uma sabedoria para aplicá-la, seria dispensável. Ela traria decisões ruins, atitudes ruins desse rei. Mas aqui, pelo contrário, é um rei sábio, é um rei que tem todo esse poder. Então, a sabedoria por si só não poderia aplicar as ações que um rei poderia fazer. A sabedoria sozinha, sem o poder, não teria força para fazer isso. Mas ele tem esse equilíbrio, ele é sábio e ele é forte, poderoso. Então ele consegue usar este poder de forma sábia e limitada para a salvação do seu povo. E não somente forte ou poderoso, a gente vê que ele colocou Deus antes. Então, junto da palavra de poder, no hebraico ali tem o El, né, de Deus, que descreve que esse poder está realmente além de uma capacidade humana, é um poder divino. E este rei, então, protegeria o seu povo de todos os inimigos. E tem o Pai eterno. Então, ele possui a eternidade nele. Ele cuidará do seu povo eternamente. Não vai ser um rei como Davi, que viveu por tantos anos e depois o povo ficou com outro rei, ou com Salomão, e aí depois os seus filhos, aqueles que assumiram o trono depois, não tomaram decisões coerentes ao rei. Não. Este é um rei eterno. A eternidade está aí nele e ele vai cuidar desse povo. E esse povo estará sob sua tutela, sob sua guarda, eternamente. E por último, o príncipe da paz. Então, todos esses títulos ele culminam aqui, em príncipe da paz. E a gente deve entender que a paz não é simplesmente o nosso entendimento de paz em não haver guerra, mas é uma paz, como vem do hebraico, a compreensão de shalom, é um sentimento de toda bênção, toda felicidade, né? Aquela coisa mais elevada. Essa paz, ela seria algo mais completo. Não é apenas um marasmo, não. É um sentimento de alegria, de felicidade, de esperança, realmente. E aqui no texto diz que essa paz, a gente vai ver que essa paz nasce de Israel, né? Da Galileia, mas ela se estenderá a todos os povos da terra. Então vamos concluir então o nosso último versículo, que é o verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, além do seu nome, vemos um pouco de como será o seu reino, né? O reino de paz sem fim, mantido com justiça e retidão. E a promessa de Deus feita a Davi, lá em 2 Salomão, ela se cumpre neste rei, né? E a gente, vendo o que a gente leu até agora de Isaías, a gente vê que esse é o completo oposto do que foi o rei Acaz, né? E este reino, será estabelecido e mantido com justiça e retidão. Será um reino justo, será um reino que segue os padrões estabelecidos por Deus. Então, os preceitos estabelecidos por Deus vão ser seguidos por este rei, né? E esses padrões foram esquecidos realmente por muitos reis de Judá. Essa realeza é colocada aqui, que ela propiciará então a glória de Deus. A glória de Deus é a salvação do seu povo. Ou seja, é verdadeiramente a glorificação. A gente viu em Cosmovisão o que era a glorificação. É isso que ele está tratando aqui.
Vai trazer toda essa glória de Deus, de um reino realmente seguindo os preceitos de Deus, estará presente neste momento. Essa paz prometida aqui, ela parece um tanto quanto utópica e inatingível, uma coisa distante. Mas ele coloca aqui que é real. O próprio Senhor é quem vai zelar por isso, como está aí no final do verso 7. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a gente vê aí nesses versos o vislumbre de Isaías, né, dessa maravilhosa graça de Deus em toda a sua glória. Apesar de toda a aflição que o povo passará ou passou, né, para aqueles que permanecerem fiéis na lei e no testemunho, na palavra do Senhor, estes sim viverão. Algo magnífico, grandioso e digno de glória. Então ele falou anteriormente de Acai, com Acais, quando ele pede a Acais, que Acais peça uma prova do Senhor. E Acais recusa, como eu falei na aula do capítulo 7. E Isaías fala então a Acais, olha, a virgem dará um filho, e este será então o sinal de Deus. E agora ele mostra quem é esse menino. Então tá tudo ali bem relacionado. Ele começou com o nascimento de uma virgem e agora trouxe para a gente este maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é alguém vindo da Galileia, de onde menos se espera. Não é um rei, não é um filho de um rei, não é alguém humano, né? Pelas características colocadas aqui, ele está além da humanidade. Ele é alguém realmente vindo de Deus, divino, e viria da Galileia, dentro da terra dos gentios, do qual os próprios judeus são muito preconceituosos. Então, toda essa esperança, a luz de Deus que traz essa salvação, não só dos judeus, certo? Mas de todos que são o povo de Deus. E o que a gente precisa entender é que é nele que devemos depositar a nossa esperança, é nele que devemos depositar a nossa fé, pois ele é a própria luz que virá de Deus, ele é a própria paz que vem de Deus, certo? Então, encerramos por aqui a nossa aula e é isso, espero que tenha sido uma boa aula. A gente vê aqui como Isaías vem trabalhando essa questão messiânica ao longo de todo o livro dele, e isso vai culminar então lá na frente em Jesus de Nazaré, né, de onde não deveria vir nada de bom. E a gente vê que já estava tudo bem aqui, bem detalhado no próprio livro de Isaías. Então é isso, espero que vocês tenham uma boa semana e daremos sequência no próximo domingo. Amém?